Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou a Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje tenho a alegria de receber dois convidados especiais. Nosso diretor-geral e fundador, Luiz Carlos Bueno, e também Silvana Loureiro, diretora da unidade de Campinas da Wisdom. Tudo bem com vocês? Oi, Aline, tudo ótimo. Mais uma vez estamos juntos e isso é muito gostoso. Oi, Aline, tudo bem? Estou muito feliz de participar e compartilhar um pouco da nossa prática junto aos ouvintes. Excelente! Bom, nos episódios 2 e 3, nós falamos sobre racionalizar a estrutura de gestão, bem como sobre racionalizar os processos de trabalho. Em ambos, comentamos que para consolidar os resultados dos dois projetos, é importante revisar a importância relativa das posições, utilizando para isso o sistema de gestão da remuneração adotado pela empresa. Hoje, iremos aprofundar a conversa sobre o sistema de gestão da remuneração, um dos pilares para uma gestão integrada de DHO. Esse é um tema que desperta muito interesse nas organizações, e eu tenho certeza de que nosso bate-papo será enriquecedor. Luiz, para começar, por que você diz que o sistema de gestão da remuneração é um dos pilares para uma gestão integrada de DHO? Aline, vamos lá. No episódio 4, conversamos sobre o modelo de competências comportamentais como fator estruturante do subsistema de DHO. Pois bem, da mesma forma, um robusto sistema de gestão de remuneração impactará o subsistema recrutamento e seleção ao definir com clareza os perfis dos ocupantes e os resultados esperados de cada cadeira na arquitetura organizacional e na execução dos processos de trabalho da empresa, se a gente estivesse se referindo aos contribuidores individuais. Em seguida, ele impactará o subsistema planejamento e gestão de desempenho, ao reconhecer e recompensar a performance coletiva e individual diferenciada dos profissionais, o que também irá impactar no subsistema gestão da remuneração. Finalmente, para falarmos apenas em 4 dos subsistemas, ele impactará o subsistema planejamento de sucessão, ao facilitar a identificação de profissionais com potencial para crescer e entregar mais do que estejam fazendo em um determinado momento. Isso permitirá alinhar as expectativas entre a empresa e seus profissionais, além de contribuir para o seu engajamento e retenção. Tá claro? Sim, tá claro. Agora você, Sil. Salvo que você queira complementar a fala do Luiz, eu gostaria de saber qual é a correlação, se é que ela existe, entre o sistema de gestão da remuneração e as pesquisas de remuneração realizadas pelas empresas. Aline, ela existe, é total e complementar. Luiz usa uma metáfora que compara o sistema de gestão de remuneração ao jogo da amarelinha, que brincávamos quando éramos crianças. A distribuição dos cargos pelos quadrantes do jogo com certeza refletirá a percepção cultural da empresa sobre a importância relativa das posições. O grande desafio será realizar uma pesquisa confiável. Como o resultado do jogo da amarelinha faz sentido apenas para a própria empresa, mas não conversa com nenhuma outra, a única alternativa será usar uma metodologia de comparação por similaridade de títulos, denominada comumente no mercado como job matching, que em geral é aplicada nas pesquisas tradicionais disponíveis, ou nas que não são realizadas por consultoria e sim por empresas, tornando o processo decisório do pesquisador mais subjetivo e, portanto, menos confiável. Por outro lado, se ao estruturar o sistema de gestão da remuneração da empresa for utilizada uma metodologia universal, ou seja, que instrumentaliza a troca de informações sobre práticas de remuneração com base em medidas de conteúdo com outras empresas que tenham ou não o mesmo foco, estratégias de operação, tecnologia, porte ou estruturas similares, aquelas da empresa patrocinadora, a primeira grande dificuldade estará superada. Portanto, a aplicação de uma metodologia universal permitirá eliminar o subjetivismo do processo de job matching das pesquisas tradicionais, ampliar o painel a ser pesquisado, a confiabilidade dos resultados e agilizar a monitoração das práticas dos mercados-alvos da empresa patrocinadora. Finalmente,
Concluindo a resposta à sua pergunta, se a empresa estruturar o sistema de gestão de remuneração usando uma metodologia robusta, mas não monitorar as práticas de seus mercados de comparação, os resultados das decisões poderão estar comprometidos. Da mesma forma, se ela monitorar as práticas de seus mercados com regularidade, mas a importância relativa das posições da empresa não refletir a realidade organizacional, os resultados da pesquisa também poderão estar comprometidos, por não refletirem adequadamente o seu grau de justiça interna e de competitividade externa frente ao mercado. Perfeito. Sil, ainda com você. Eu sei que você conhece o Luiz desde 97 e que já trabalhou com Tá ele chamando a diversas... gente de velho, é? Não tô chamando ninguém de velho, são experientes. Eu sei que você já trabalhou com ele diversas vezes, né? Tanto antes quanto depois da sua vinda para Wisdom. Então, assim sendo, você poderia nos contar uns 2 ou 3 casos práticos que ilustrem o que foi falado até agora pelo Luiz e por você? Com certeza. Em 1997, nós tivemos uma experiência de implantação do sistema de gestão de remuneração numa empresa de celulose e papel que tinha 7 unidades com portes e realidades diferentes entre si. A implantação gerou uma credibilidade e uma avaliação muito positiva por ter dados mais objetivos e não subjetivos como eles já estavam acostumados a obter. E a avaliação desse processo foi muito positiva. Um segundo caso foi em 2017, em que o contexto que levou à revisão das avaliações REI numa empresa de comunicação e as dificuldades para gerir os resultados usando uma pesquisa que estava sendo feita por Job Matching antes da minha entrada nessa empresa, tá? E um terceiro caso, em 2021, e aí eu já estava atuando na Wisdom, fizemos um belíssimo projeto numa empresa de tecnologia que depois, a conclusão desse projeto, a empresa passou por mudanças organizacionais e por grandes dificuldades orçamentárias. Então, hoje, ela não está conseguindo monitorar suas práticas de remuneração frente ao mercado porque precisava de alguma revisão. Certo. São realmente 3 casos bem interessantes. Bom, é claro que a gente não pode falar da gestão da remuneração sem falar sobre o sistema Wisdom de gestão da remuneração. Portanto, Luiz, eu gostaria que você explicasse aos ouvintes o que é o sistema Wisdom, quando ele surgiu e o que o torna uma ferramenta única no contexto brasileiro. Claro, Aline. O sistema Wisdom nasceu em 1995 e, na real, ele é a única ferramenta 100% brasileira que, concebida a partir de competências funcionais e comportamentais, permite trocar informações sobre práticas de remuneração, com base, óbvio, em pontos Wisdom, tanto com empresas usuárias desse próprio sistema, quanto com aquelas usuárias das metodologias internacionais bastante difundidas no Brasil. Não vou citar nome de concorrente, ok? Bom, então, o que acontece? Como ele, a exemplo das metodologias internacionais citadas, também é uma ferramenta universal, ele instrumentaliza a troca de informações sobre práticas de remuneração com base nos pontos Wisdom, com empresas que tenham ou não o mesmo foco, estratégias de negócio, porte, tecnologias e estruturas similares àquelas das empresas que o aplicam. Dessa forma, elas conseguem eliminar o subjetivismo do processo de job matching, das pesquisas tradicionais, aquelas que você compra no mercado com facilidade ou que são feitas pelas próprias empresas, ampliar o painel a ser pesquisado, a confiabilidade dos resultados e agilizar a monitoração das práticas dos mercados-alvo da empresa patrocinadora, vamos dizer assim. Muito bom. Bom, agora com você, Silvano. Acho que os nossos ouvintes gostariam de saber e entender um pouquinho mais quais são os fatores e as variáveis contemplados pelo sistema Wisdom ao avaliar os cargos e gerar informações para a gestão da remuneração. Vamos lá, Aline. O sistema se apoia em 4 fatores: conhecimentos e habilidades, soluções de problemas, geração de resultados e condições laborais. Cada um desses fatores é desdobrado em variáveis que mensuram aspectos específicos, por exemplo,
Conhecimento e habilidade se desdobrem em escolaridade e experiência, habilidade gerencial e na competência comportamental, influência e persuasão. Já a solução de problemas, ou processo mental, como a gente também costuma chamar, requerido para superar os desafios cotidianos do ocupante do cargo, se desdobra em iniciativa, tipo ou qualidade de raciocínio e na variável customizada, a qual propicia um ajuste fino no perfil do ocupante e que, por sua vez, é aberta em 4 outras competências comportamentais: habilidade de aprendizagem, interesse por qualidade, busca de informações críticas e inovação, todas desdobradas em níveis de manifestação. Por último, a geração de resultados se desdobra em autonomia decisória e responsabilidade monetária, e no estilo de impacto, que, de certa forma, guarda estreita correlação com a personalidade do ocupante ideal para essa posição. Os fatores e variáveis até aqui mencionados, por isso que eu tinha citado que era o último logo acima, são aplicáveis a toda e qualquer posição que requer formação de nível superior completo. Mas também temos condições laborais, que é um fator aplicável apenas a posições que requerem formação de nível técnico completo e níveis abaixo. Eles se desdobram em desgaste físico, cenário de trabalho e riscos pessoais. Essa abordagem permite avaliar cargos independentemente de seu ocupante, garantindo imparcialidade e consistência, conforme eu mencionei, inclusive, falando sobre a empresa de celulose e papel anteriormente como exemplo. Sim, sim. E, Silvana, para as empresas que já aplicam o sistema ou que estão implantando nesse momento, o que isso muda na prática? Muda muito, Aline. A área de RH deixa de dizer esse cargo ganha tanto porque é assim e passa a mostrar uma lógica clara, baseada na pontuação Wisdom do cargo. Já vimos profissionais que, ao entenderem o racional do sistema, disseram: agora eu entendo a importância relativa do meu cargo na empresa. E isso gera credibilidade e confiança na gestão, mesmo para as próprias equipes. O que é muito importante. Agora vamos falar da implantação. Luiz, quais são as principais etapas desse processo de implantação? E gostaríamos de saber também como que ele funciona na prática. Aline, são várias, mas posso resumir, ou vou tentar. Começamos com a reunião de comunicação inicial, que é comum até nos outros projetos dos episódios anteriores. E para que ela existe? Para alinhar as expectativas do público interno e, em seguida, partimos para a etapa de entendimento da realidade organizacional da empresa, que ocorre através das entrevistas com a alta direção. Concluído isso, o próximo passo é gerar a documentação do projeto, ou seja, tanto as descrições dos cargos de gestão, quanto as matrizes das carreiras, refletindo os níveis de senioridade daquelas de contribuição individual. Nesse caso, estamos falando das carreiras de nível superior, das carreiras de nível técnico ou abaixo. Eu gostaria de complementar uma questão aqui, é o seguinte: se a empresa já tiver essa documentação pronta, ou que desfruta da credibilidade do público interno, dos clientes internos da área de recursos humanos, tranquilo, usa isso. Se essa documentação não existir ou estiver desatualizada e precisar ser atualizada, você tem uma alternativa que é: ok, o Wisdom treina uma equipe multifuncional, tem que ser de nível superior, porque você sabe perfeitamente que tem muita gente nesse país que não domina a língua pátria. Bom, então nesse caso você treina essa equipe vai cuidar da documentação, seja elaborá-la, seja atualizá-la, e a equipe de consultores que está trabalhando no projeto vai assegurar a qualidade dessa documentação. Agora, muitas vezes as áreas de recursos humanos cada vez estão mais enxutas e às vezes ela não tem, o momento que a empresa está atravessando não permite
alocar uma equipe part-time por 30 a 45 dias. Mas é part-time. Isso é uma questão importante levar em consideração, porque cada um vai continuar tendo as suas obrigações no dia a dia. Bom, nesse caso, a equipe da Wisdom pode cuidar de elaborar toda a documentação. É óbvio que isso demanda mais horas de consultoria associada ao projeto. Bom, documentação está pronta. Então, é chegada a hora de avaliar os cargos de gestão e de ranquear os níveis de senioridade das carreiras. Qual é a diferença entre avaliar os cargos de gestão e ranquear? Avaliar os cargos de gestão é desenhar a fórmula que corresponda ao perfil ideal do ocupante daquela cadeira na arquitetura organizacional da empresa. E ranquear as carreiras para cada nível de senioridade de uma determinada carreira, você definir qual é o ponto de gestão e consequente classe ou grade salarial em que ele será administrado. Isso precisa ser avaliado, precisa ser validado para evitar problemas, ou seja, a alta direção normalmente é envolvida nesse processo de validação para que ela própria reconheça isso aqui corresponde exatamente ao perfil do profissional que eu enxergo como ocupante ideal de uma determinada cadeira. Bom, e aí cabe à alta direção, em conjunto conosco e com a área de RH, fazer as análises, ver o que precisa ser retificado ou ratificar aquilo que ela entender que corresponde, que deu fit, usando a expressão do episódio passado em que o Luiz Francisco Bueno usou a palavra deu fit, pegou, deu cola. Bom, em seguida, está na hora de fazer a pesquisa. Então, utilizando os resultados da pesquisa, e essa pesquisa correu em paralelo ao andamento do projeto. Então, tem os cargos avaliados, tem os resultados da pesquisa, você vai fazer, tem as informações de remuneração de cada um dos profissionais da empresa, você vai fazer a análise da justiça interna ou do grau de consistência interna da gestão de remuneração e vai fazer a análise da competitividade externa frente às práticas, das práticas da empresa frente ao mercado. E aí é a hora de que a Wisdom, para facilitar esse processo, e é a partir das informações, cruzando todas as informações, desenha e faz o custeio de alternativas de política que permitam atrair, reter e engajar gente adequada para as demandas da organização. Essas alternativas são novamente apresentadas à alta direção da empresa, que vai dizer, ok, a gente vai explicar o porquê que a gente está falando, e eles vão dizer concordo, não concordo, e vão definir a política, e aí o último passo é apresentar o relatório final. Eu acho que eu falei tudo. Silvana, eu esqueci alguma coisa? Não, concordo, Luiz, é exatamente isso. Então, Aline, está contigo. Ok. Luiz, quais são os maiores desafios que você vê nesse processo? Aline, projetos dessa natureza, e aí há mais uma razão para ter a reunião de comunicação interna, costumam gerar duas falsas expectativas. Um dos grupos de clientes internos ou de profissionais da empresa acreditam que todos na empresa terão aumentos, e isso é falso. E um outro grupo acredita que, no fundo, aquilo ali a empresa está querendo demitir gente. Então ela quer ter uma fotografia mais clara para poder definir isso. Também é falso. Não é o objetivo. Na realidade, o que a empresa busca é melhor instrumentalizar a gestão de remuneração dentro da área de RH, ou como mais um dos subsistemas de RH que trabalham de forma profissionalizada. Portanto, eu diria que o maior desafio é conquistar a credibilidade e confiança, tanto da alta direção quanto das equipes.
na robustez do sistema e na seriedade do projeto. E dessa forma prevenir de morrer na praia. Ficou claro? Sim, ficou claro. Aline, eu gostaria de comentar o último caso prático, pode ser? Com certeza, a gente adora casos práticos. Em 2023, implantamos um projeto numa startup de tecnologia. A empresa crescia muito rápido, mas sem critérios claros, tanto na gestão da remuneração quanto para a evolução das carreiras, e o sistema permitiu criar as trilhas de carreira com base nas habilidades requeridas e resultados esperados para cada nível de senioridade. Isso ampliou a clareza da arquitetura organizacional e melhorou a contratação e retenção dos talentos também. Legal, Silvana, foi boa lembrança sua. Bem legal. Sil, mais uma pergunta para você. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre quais são os principais resultados do projeto junto às equipes. Para elas, é ter consciência do que se espera de cada cargo, entender os critérios da gestão da remuneração em relação aos enquadramentos ao mercado, aumentos por méritos e promoções. E também saber que o pacote de remuneração está alinhado ao mercado. Eu já vi equipes que depois da implantação ficaram muito mais motivadas e comprometidas pelo entendimento desses fatores. Certo. Bom, hoje nós estamos chegando ao final e eu gostaria de pedir a cada um de vocês uma mensagem final para os nossos ouvintes, por favor. Luiz, pode começar. Aline, eu diria que implantar um sistema de gestão de remuneração estabeleceu uma base de credibilidade e confiança entre a empresa e suas equipes. Esta base é indispensável para qualquer organização que queira obter resultados sustentáveis ao longo do tempo. Voltando ao episódio anterior em que a gente falou e ao começo da conversa de hoje, em que a gente falou sobre o modelo de competência como fator estruturante dos subsistemas, isso aqui é mais uma situação dessa, porque o sistema de gestão de remuneração, em conjunto com o próprio modelo de competências comportamentais, eles vão dar uma robustez muito maior para a definição do perfil do profissional que tem, parodiando o Bueno, fitting com a cultura da empresa e que atende e que domina os conhecimentos e habilidades requeridos dessa cadeira para que a empresa possa funcionar reloginho. Eu diria que, na prática, esse sistema mostrará que é possível unir estratégia e cuidado com as pessoas. Quando há clareza e justiça interna, as equipes se engajam e os resultados aparecem naturalmente. Muito bom. Agradeço muito ao Luiz e Silvana pela conversa de hoje. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Gostaria de agradecer também a todos vocês que nos prestigiaram, bem como lembrar que nesse caso nós possuímos 4 diferentes artigos sobre o tema de hoje, incluindo um artigo sobre metodologia de pesquisa. Eles estão disponíveis na área de downloads, artigos do site www.wisdom.com.br. Agora eu passo a palavra para vocês para uma breve despedida. Eu, mais uma vez, quero agradecer a atenção dos nossos ouvintes. Foi muito gostoso estarmos juntos novamente e, sobretudo, termos a companhia de Silvana nos acompanhando. Eu agradeço a oportunidade de participar e gostaria de nos colocar à disposição para casos de dúvidas também, que entrem em contato conosco. Estaremos muito felizes em poder esclarecer melhor alguma dúvida que vocês possam ter. Muito obrigada. No nosso próximo episódio, o tema será Sistema de Gestão do Desempenho integrado à remuneração variável, uma importante ferramenta para alavancar resultados. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, teremos prazer em respondê-las ao longo do próximo episódio. Para isso, basta nos enviar através do e-mail wisdom@wisdom.com.br ou para nosso WhatsApp, que é DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com colegas, deixe seu comentário e siga nosso canal para continuar acompanhando. Até breve!